Programa Stand-by, quinta temporada, renovando as forças e voando mais alto. Estamos aqui com nosso convidado para lá de especial, Ranieri Ricardo. E Ranieri Ricardo está convidado para todas as plataformas digitais da RNN News nesse ano de 2024. Uma das perguntas plásticas do programa Stand-by é quem é a pessoa, quem é Ranieri Ricardo? Ranieri Ricardo é um engenheiro civil, nascido na cidade de Imperatriz do Maranhão, casado, pai de 2 meninas, trabalho nessa cidade, na minha área de engenharia civil, que é a área que eu sou formado, há 13 anos. E nesse período deixamos muitos serviços realizados em nossa cidade, como na área habitacional, a área comercial. E além de entrar também em alguns outros nichos, Wallace. Nós fomos conselheiros do CREA Maranhão, fomos coordenador da Engenharia Civil, Geologia e Minas do CREA em nosso estado, fui o presidente fundador da Associação dos Construtores, a ASAC. Então, num momento muito sensível da construção civil, eu, juntamente com outros colegas, idealizamos a Associação dos Construtores para poder fortalecer esse segmento em nossa cidade e resolver várias burocracias que existiam, entraves. E tivemos diversos êxitos, inclusive de impacto nacional, com relação à Caixa Econômica, de algumas situações de mudanças que poderiam trazer problemas para quem estava investindo na construção civil em nossa cidade. E fomos a Brasília, na época, através do senador Roberto Rocha, e alcançamos um êxito que foi referência não só para o nosso programa local, mas foi para todo o Brasil. E naquela época eu estava como presidente da associação. Época de chuva aqui, nós estamos no mês de janeiro, nós estamos aqui no dia 15 de janeiro, época de chuva, e a Imperatriz tem sofrido com esses impactos da chuva devido aí à infraestrutura, que é uma área de Ranieri Ricardo, e o crescimento da cidade aí na vertical, que também tem aí suas peculiaridades, né, Ranieri? Isso. Infraestrutura não é só o asfalto. Então vamos entrar aqui num tema voltado à área pública. Então, obras públicas no município. A cidade de Imperatriz precisa de várias ações com relação ao setor da infraestrutura. E não é só apenas pavimentação. Nós precisamos fazer o quê? Um estudo de macrodrenagem de Imperatriz. E esse tema macrodrenagem, essa pegada que veio nas redes sociais falando sobre macrodrenagem, foi uma colocação que eu fiz em alguns grupos de redes sociais, comentando sobre o tema, e aí pegou a questão da macrodrenagem. E eu entrei na época em contato com o senador Roberto Rocha, o qual eu tinha uma proximidade, e tenho até hoje, para que ele colocasse dentro das pautas dele um custeio pelo governo federal do projeto de macrodrenagem de Imperatriz. E isso não é uma coisa que se finaliza com 1 ano, 6 meses, é algo um pouco mais demorado, porque tem que se fazer um estudo na cidade com relação aos impactos que podem ocasionar devido à sua situação real. Então, precisamos pensar, Wallace, com relação à drenagem, com relação ao esgotamento sanitário, com relação ao abastecimento de água. E veio o marco. E o último processo disso é a pavimentação. O marco do saneamento aí foi bastante discutido. E esse conhecimento na área não só da engenharia, mas de todas essas problemáticas também, que tudo envolve, até a engenharia envolve até a parte de lixo da cidade também, né? Bem, a engenharia, ela envolve, porque tem o aterro sanitário, é um tratamento que tem que ser feito, e esse tratamento compõe a área de engenharia ambiental, engenharia civil, entre outras modalidades, tá? Não é só a área civil, mas tem outras áreas, principalmente também a área ambiental. E com relação à infraestrutura, Wallace, você sabia que toda obra pública que é realizada em Imperatriz e no Brasil, existe um contrato, e neste contrato também existem as garantias?
Você sabe para que é essas garantias? Essas garantias são justamente para levar à sociedade, aonde está sendo realizada aquela obra pública, o serviço que foi realizado ele tem um prazo de durabilidade. E isso está em contrato. Por que a Câmara de Vereadores não faz a cobrança das garantias de modo a que, caso as construtoras, caso quem realizou aquele serviço para o município, este serviço apresente problemas, dentro de um processo de análise seja comprovado que a construtora, quem realizou o serviço, de fato é o responsável, ele tem por obrigação corrigir os problemas. E nisso você pode gerar várias situações. Se ele não quiser executar o serviço, de imediato você já pode entrar com a ação para ele, todo tipo de serviço que ele tiver no município, ser suspenso o pagamento dele até ele fazer as correções. Então tem vários problemas dessas situações, né? Lá, inclusive nos Regi, como é Sebastião Regi, aquelas casas, da pavimentação, tem toda essa problemática até hoje, desde quando foi lançado até hoje, quando os moradores que sofrem no final, né? Isso. A Imperatriz tem um lençol freático muito superficial. O que é que ocasiona quando você tem um lençol freático superficial? Ele não se dá muito bem com pavimentação asfáltica. Então, possivelmente, se você não fizer um tratamento para rebaixamento de leito e fazer as correções necessárias para fazer uma pavimentação asfáltica, é bem melhor você colocar uma pavimentação em bloquete. E outra coisa, Wallace, você sabia que é mais fácil você dar uma manutenção e uma pavimentação em bloquete na periferia do que em asfalto? Porque a mobilização de mão de obra, de equipamentos, de condições para fazer uma recuperação de um tapa-buraco em bloquete, de um problema com relação ao pavimento em bloquete, é bem menor. Então, assim, as periferias de Imperatriz deveriam, por lei criada no município, ser em pavimentações de bloquete. Onde é que você faz mais ligações irregulares de água, esgoto e pluvial? São nas periferias. Então, o cara que está na periferia, geralmente, ele não tem condições e às vezes nem um conhecimento maior para saber que quando ele vai cortar um asfalto para fazer uma ligação de água, esgoto ou pluvial, ele tem que pagar uma taxa no município, ele tem todo um processo. E aí o município, ele pagando essas taxas, o município posteriormente vai lá corrigir o pavimento que ele fez o corte. Então, como a pessoa geralmente ela é muito humilde, ela faz o corte, ela não tem um conhecimento suficiente nessa área e deixa o problema para o município. Se nós fizermos em Imperatriz, por exemplo, uma pavimentação em bloquete, vai ocorrer o quê? A manutenção é mais simples. Uma pessoa praticamente sem muita experiência, ele remove o bloquete, faz a ligação, coloca o bloquete de volta e fica tudo normalzinho. Se caso ele não fizer a correção, mais uma mobilização da prefeitura para corrigir isso é pequena. Você pode pegar um carro, uma estradinha, botar ali os bloquetes e ir lá no local fazer as correções disso aí. Pode inclusive fazer o quê? A prefeitura pode pegar e colocar equipes nos bairros, distribuindo, dividindo na cidade, para que faça essas correções que seriam manutenções preventivas no bloquete. Agora, no asfalto é bem mais caro. Mais complicado, né? Tem que buscar soluções imediatas, mas devemos procurar soluções definitivas, e aí é que nós entramos aí no crescimento vertical da cidade de Imperatriz. Como é que você vê esse crescimento vertical? Mas também tem que ter esse crescimento na horizontal, na qual você está falando que é os tratamentos e esse macro saneamento, né? Tem duas pautas com relação à verticalização de Imperatriz e o setor da construção civil privado. Com relação à infraestrutura, vou dar um exemplo para você. O bairro Três Poderes, Jussara, tem grande potencial de verticalização. Já existe verticalização lá. Quem faz empreendimento naqueles setores, geralmente, eles fazem também uma infraestrutura pública para poder dar acesso a este empreendimento. E também ela é potencializada a cobrança de IPTU por metro quadrado. Mais caro, né? Porque você tem um prédio com 120 apartamentos pagando um metro quadrado único, ele vai pagar 120 IPTU. E geralmente esse IPTU ele é cobrado como um imóvel de alto padrão, ou seja, a cobrança do IPTU dele vai lá para cima. E qual o benefício, qual o retorno
que este IPTU, que este pagamento que o cidadão de Imperatriz realiza, que mora nos três poderes, tem de retorno em infraestrutura, em saneamento, em rede de esgoto, coleta de água pluviais, entendeu? Lá tem alagamento, por exemplo, lá alaga que entra água no edifício São Francisco, em frente ao Mateus da Bernardo Saião, entendeu? Ali foi feito um trabalho entre os construtores do setor privado, de uma galeria, passando ali para fazer uma correção. Mas isso é obrigação do poder público. Por quê? Porque lá é gerada tributação verticalizada e o poder público tem que dar as manutenções para que isso seja corrigido. Outra coisa, Wallace, a infraestrutura de Imperatriz, que foi realizada ao longo de vários anos, ela está deficiente para o que hoje é a cidade de Imperatriz. Na realidade, não, Imperatriz tem, vamos dizer, que eu acho que não tem pouco saneamento, ali tem mais água fluvial, só correr e joga no cacau, mata o capivara, mata o... Nós temos diversos riachos que cortam a cidade de Imperatriz e algumas peculiaridades. O bairro Bacuri, por exemplo, tem muitas casas que são construídas praticamente dentro do riacho. Isso aí dificulta algumas correções. Existe também a questão do assoreamento. Existem situações que tem que ser feita uma análise e feitas as correções desse assoreamento, tirar esses materiais dos riachos para aumentar o fluxo. E também tem a questão topográfica, altimétrica, planimétrica da cidade, que vai identificar, por exemplo, onde tem um local mais baixo, que às vezes vem a água do rio, encontra, por exemplo, do Bacuri, lá dentro do bairro Bacuri, bairro Bacuri, né? Então você pega ali, o riacho que corta a cidade do Bacuri, corta pela Vila Nova, e vai lá para dentro do Bacuri, passa pela BR, tem um estrangulamento ali na BR, e é uma coisa até a se avaliar. Nós estamos falando aí de uma questão técnica. Por exemplo, estão fazendo aí a duplicação da BR-010 dentro de Imperatriz. Quando fizerem as correções de pavimentação que cortam por dentro da cidade, vai passar pelos riachos. Existe um estudo correto para que os impactos desta água, que é represada ali quando chove muito, na BR ali do Riacho Bacuri, é represada. Uma parte vai de acordo com... Não seria viável fazer uma canalização para descer o Bacuri com cacau, como o outro sugeriu aí? Aí, só a colocação rápida, aí eu entro nesse ponto. Ali represa, diminui o fluxo, a vazão de água para dentro do Bacuri. Se aquela questão ali for ampliada, for alargado, sem uma correção correta, pode ser que lá na frente gere impactos e alguns acidentes fatais. Então tem que ser feito uma análise, não estou dizendo que não fizeram, mas tem que ser pautada essas questões com relação a como vai ficar a BR-010, aonde os riachos têm passagem pela rodovia. Então, para fazer essas correções dentro da cidade, entendeu? Então, hoje tem isso aí. Outra coisa, pode ser feito o quê? Tem várias situações. Belém, por exemplo, é uma cidade que tem várias ações, entendeu? De adutoras que lançam no rio. Então, a Imperatriz pode criar técnicas, locais específicos, para fazer a captação dessas águas e, por adutora, através de adutoras, que é um sistema de impulsionamento com bombas, lançar no Rio Tocantins. Aí traz a solução.